Fala, fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Finalmente Residente, que é o teu podcast para falar sobre carreira na medicina, para você que está com dúvida aí em alguma escolha de especialidade, de onde fazer, o que você pode esperar aí de uma determinada especialidade. Aqui é o canal, aqui é o lugar. Eu sou o John, sou o host que está aí com vocês hoje, desde o início do Finalmente Residente, sou professor de preventiva aqui na Medway, sou também clínico de formação pela Unicamp, e se por um acaso você caiu aqui de paraquedas, quer conhecer um pouco mais sobre a Medway, tem aqui no link da descrição, e para não perder nenhum episódio de nenhum podcast, cobertura de prova, ou qualquer outra coisa que a gente esteja fazendo para te ajudar, coloca aí, se inscreva, coloca o sininho, porque qualquer notificação você vai ficar sabendo, seja no Spotify, seja no YouTube, não sei de onde você está ouvindo esse episódio, ou vendo e ouvindo, beleza? Galera, tenho o prazer de receber aqui uma ex-aluna nossa, que está voando agora na residência de gineco-obstetrícia da USP São Paulo. Então eu quero que vocês recebam e deem as grandes boas-vindas à Júlia. Muito bem-vinda. Se apresenta aí, Ju. Obrigada. Oi, gente. Eu sou a Júlia. Eu tenho 26 anos, sou de Curitiba. Nasci e me formei lá na Federal do Paraná. E atualmente eu sou R2 de ginecologia e obstetrícia na USP de São Paulo. Massa demais. E me diz uma coisa, olha, a primeira coisa. Vindo da UFPR para São Paulo, como que foi esse processo? Eu sei que lá na UFPR do Sul, assim, é um dos melhores hospitais e escolas que a gente tem. O que pesou nessa decisão de vir prestar prova em São Paulo? Sim, eu adoro a UFPR, eu tenho muito orgulho da minha formação, eu sinto muita saudade de casa, tenho muito carinho pelos meus professores, por todo mundo lá, mas em algum momento da minha formação eu senti que eu precisava vir para cá. Precisava vir para o lugar que as coisas estavam acontecendo, onde tinha movimento, onde tinha as fofocas quentes da medicina rolando, eu queria vir. Então, acho que uns 2 anos antes de começar a prestar prova, eu já decidi que eu ia fazer aqui. Nem sabia o quê, mas eu sabia que eu ia vir. E aí rolou, né? Tô aqui. E aí, tô aqui já. Você tá agora em qual ano da residência? Eu tô no R2. No R2, massa. Metadinha. Metade, já tá lá na saideira já. Me diz uma coisa, Ju, você começou a estudar a partir de qual ano da faculdade para residência? Então, vamos lá. Na verdade, eu conheci cursinho para residência, eu entrei nesse mundo na pandemia, que foi mais ou menos ali o 3º, 4º ano de faculdade, porque a gente ficou um tempão sem ter aula, e aí naquele ócio, sem ter nada para fazer, comecei a pesquisar edital, e como é que funcionava essa tal residência. Por que não no 3º ano não precisar um editalzinho, né? Pra saber o que vem aí pela frente, né? Mas é que eu tava muito entediada, não tinha nada para fazer. E aí eu acabei, através do site da Medway, conhecendo ali um link que era as melhores residências de clínica médica, ginecologia. E eu fui entrando nos links, fui vendo que não era tão fácil assim passar. E aí eu decidi que eu ia ter que começar a estudar no 5º ano. Tá. Que era, no caso, extensivo de 2 anos. O programado. Então eu comecei no 10º período, que é o 5º ano da faculdade mesmo. E como que foi esse processo de 2 anos? Vamos decantar ele em 2 partes, tá? 5º ano, então, começou a fazer o curso. Como que foi, assim, o teu aprendizado e como que você estudou ao longo do 5º ano? Então, é difícil dizer isso, porque já faz tanto tempo, né, que parece que foi uma coisa tão natural, mas na época não foi tudo difícil. Então, eu, primeiro, escolhi a Medway desde o começo, porque foi através de onde eu conheci o mundo da residência, inclusive nos podcasts. Então, eu ouvia muito, eu ouvi quase todos, eu ouvia muito. E eu sempre sonhei em estar aqui falando. No dia que eu passei na residência, eu falei, yes, vou gravar um podcast. Então, eu tô muitíssimo feliz. Eu ouvi todos, juro. Pode abrir meu celular aqui, você vai ver que estão todos finalizados. E antes de você voltar a falar do 5º ano, como que batia isso pra você que tava ouvindo? Porque vai bater exatamente com você que tá ouvindo agora, né? O que isso te estimulava, se fazia você refletir, se te ajudou a ganhar segurança? O podcast teve alguma importância nisso ou não? Nossa, o podcast era essencial, assim, de verdade. Não é marketing. Realmente foi uma coisa que me motivou muito e me deu muito apoio psicológico, sabe? Quando eu tava me sentindo mais desmotivada ou achando que não ia dar, eu ouvia um podcast, pegava umas dicas, via pessoas normais falando e contando histórias e mostrando que dava pra dar certo. Não era
era nenhuma coisa sobrenatural. Sofrimento é universal, né? Todo mundo passa pelas É. mesmas reflexões, as Aham. mesmas coisas e passa, e é isso aí, né? Sim, eu É, me total. sentia compartilhando aquele sofrimento, aquela experiência com outras pessoas. Então foi essencial, foi maravilhoso pra mim. Massa. Mas tá, voltando para o 5º ano. Boa. No 5º ano eu sentia que eu estava me familiarizando ainda com os estudos, então eu fazia um pouco diferente do que vocês falavam, mas eu fazia um estudo bem tradicional. Eu Tá. assisti todas as aulas Uhum. e eu li todas as apostilas. Tá, tá. Não façam isso, brincadeira. Mas a apostila ficha resumo, né? Não, as As apostilas, completas, as completas. completas. É. Meu Deus do céu. Meu Mas Deus é do que céu. eu leio rápido, então Tá. eu lia batidinho, assim, eu não Aham. ficava Não ficava ali horas. fosforilando em cima de um Não, negócio. Aham. não, só os temas que eu sabia que eram importantes e que eu tinha mais dificuldade, mas Legal. eu gostava de passar por tudo. Tá. Então foi um ano em que eu construí muito conhecimento, porque a gente não sai da faculdade, por mais bom aluno que você seja, você não sai pronto para prestar uma prova de residência, que E ela nem o tem objetivo da faculdade preparar pra prova em si, justamente. né? Tipo, é pra vida, né? Então, outra Sim. pegada. Exato. E daí eu fui me familiarizando aos poucos. Eu acho que o luxo de começar a estudar no 5º ano é justamente isso, você se permitir ter tempo de ir aos poucos. Então eu não tinha aquela pressão de: "Eita, daqui 12 meses menos, né, tô fazendo prova. Ai, vou me formar. Ai". Não, eu era quase um hobby, quase um lazer. Não que eu não levasse a sério, eu levava a sério e estudava regularmente, eu não deixei de ver nenhuma aula. Uhum. A apostila foram poucas que eu não li, assim. Uhum. Tinha um cronograma e era organizado, mas tinha semanas que eu estudava 4 horas, 3 horas. Uhum. Então era um estudo calmo, tranquilo. Top, que E é bom, pô. aquele estudo que te permite aprender, né, porque você não Uhum. tá tão Sim, nervoso. sim. Tá emocionalmente ali tranquilo, fica muito mais fácil de reter, associar, né? E Isso. me diz uma coisa, você lembra mais ou menos qual que era a tua pontuação antes de, sei lá, uma prova, a primeira prova que você fez no início do 5º ano? Quanto mais ou menos você estava tirando em média de acertos, assim, naquele Acho período? que entre 60% e 70%. Já de Sim. linha de base, assim, início de É, 5º ano. acho que sim. E no final do 5º ano, você estava com quanto, mais ou menos? Eu já estava perto dos 80 no final do Nossa, 5º. nossa, então você já É, chegou no 6º ano já muito, foi. muito rampada. Foi Você muito bom. aproveitou muito bem teu 5º ano, pô, muito bem. Porque a Foi. grande maioria, às vezes, também tem essa lógica, né? Você estudou com constância, mas você foi ali de boa estudando, apesar de ter feito um volume de conteúdo bastante alto, né? E Sim. tem a pessoa também que usa o 5º ano como um apego ali, uma muleta emocional, dizendo já estou me preparando e não leva nada a sério e sai basicamente da forma como entrou e deixa tudo ali pro 6º ano. Mas assim, que massa que você entendeu que o 5º ano pode ser um diferencial competitivo bem relevante. E isso ajudou na tua vida no 6º ano, assim? Você tava mais de boa no 6º ou não? Nossa, foi fundamental. É? O 5º ano foi o diferencial para eu passar, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Quando eu cheguei no 6º ano, eu já sabia como funcionava, eu já sabia os temas mais manjados, eu já tinha segurança, então não precisei perder tempo revendo isso. Eu já Uhum. conhecia até as bancas um pouco e eu já me conhecia, que eu acho que foi a principal diferença. Eu sabia quando eu estava rendendo e quando eu não estava, já conseguia me organizar e pensar mais ou menos quanto tempo eu demorava para fazer um simulado, quanto tempo eu demorava para responder 20, 30 questões. Então é aquela, sabe, Uhum. como é que chama isso? Preparar o terreno Sim, para sim. você começar a estudar de verdade. Achei meio da roça isso daqui, tava pegando. O que, que é isso? É preparar. Arar a terra. Mas foi perfeito, assim, eu não Aham. me arrependo em nada, e não foi uma coisa que me desgastou, porque, que nem eu disse, eram 3, 4 horas por semana. Ah, a faculdade estava puxada? Deixava mais de Dá um lado. tempo. Aham. Mas como que tu conseguiu? É que também tem um lance que é um ano inteiro, né? Não é uma coisa que você tem que terminar ali até agosto, por ali, como a gente tem no extensivo do último ano, por causa das provas, né? Sim, É de janeiro a dezembro, dá pra diluir muito mais ali o conteúdo do 5º ano, né? sim. Foi Total. assim, né, que você conseguiu, porque é uma volumetria grande aí de conteúdo, né? Eu ia seguindo mais ou menos a programação das aulas, então eu tentava me manter em dia semana a semana. Tá. Tinha, acho que eram 4 aulas por semana, não me Uhum. lembro. E aí, naquela semana, eu matava tudo. Assistia as aulas, lia as apostilas e fazia as trilha pré e pós. Aham. Uma vez por mês eu fazia um simulado. Mas era assim,
quase uma curiosidade, sabe? Para você Conte tentar isso. se entender, para você, Entendi. como é que eu seria? O que que mudou do mês passado para esse mês? Se a prova fosse hoje, como é que eu iria? Que Sabe? legal, Mas não tinha pressão, que legal. né? Isso é bem interessante, viu? Isso é bem interessante, porque a galera, às vezes, se começar a se pressionar muito, não vai vir o resultado. Tem um Não. processo todo ali, não é? É 1 ano de intervenção, 2 anos de intervenção para conseguir começar a performar muito bem, né? Cara, que Sim, legal isso, que legal. E sim. no sexto ano, como é que foi, assim? Você começou janeiro a estudar e como que foi, assim, a cada trimestre, assim? Como que foi evoluindo, o que que você foi fazendo? Então, no sexto ano, acho que a pegada já foi um pouco diferente. E eu acho que a principal questão do sexto é que você tá muito vulnerável, né? Você tá angustiado se você vir um estudante aí, um pré-R1, dá um abraço nele, porque você tá sensibilizado, você tá frágil, você tá com medo. E o meu agravante, e de muita gente, é que eu ia me formar no meio do ano. Sim, Então, sim. além de tudo, no meio disso eu ia virar médica, eu ia me formar, ia ter baile, colação, foto, Ninguém quer vestido, perder, ninguém ninguém quer quer perder perder. nada. Nem Eh, deve, né? Pelo amor de Deus, gente. não, Não é nem quer, nem não, não deve. percam nada. E aí você começa a trabalhar, dar os seus primeiros plantões, e é horrível também. Então, eu acho que o sexto ano ele é muito, muito, muito delicado, né? Então, acho que é a hora que a mente dá uma sabotada às vezes. Uhum, Mas eu mantive parecido o esquema, só que eu já não lia as apostilas. E as aulas eu me dava o direito de pular algumas. perfeito. Então, quando eu fazia uma trilha pré e eu estava show de bola, não tinha dúvidas. Às vezes eu pulava para trilha pós, Uhum, fazia ela toda. uhum. E aí, às vezes, via um trechinho da aula, ou a ficha resumo, ou até mesmo dava uma colada na apostila para acabar de De fechar os gaps ali do assunto, né? fechar os gaps e partir para o próximo tema. E paz de espírito com isso. Paz de espírito, Isso é muito importante, paz de tá? Porque espírito. é isso que tem que ser feito. Não vai. Cara, você já domina, você já estudou ali com profundidade no quinto ano. Fez questão e tá fazendo questão e tá acertando. Cara, por que que você vai colocar um tempo que não precisa para algo que você já conhece e já retém? Só faz ali o refinamento. É isso. E o resto Hum, você vai revisando, vai voltando, se aparece um novo gap, vai construindo assim. Só que muitos alunos, eles têm, obviamente, o FOMO, né? Do tipo, uhum, cara, é uma aula diferente. Será que não tem alguma detalhe que vai. Não vai por essa linha, tá? É muito conteúdo pra você ficar ali com preciosismo em relação a isso. Que legal que você sim. voou pra isso. E como eu já tinha feito alguns simulados, algumas questões, eu sabia mais ou menos as bancas que eu queria, o que não tinha nada a ver. Então a Ah, aula de vitamina C, pulei. Sabia que não entendi. ia cair e segue o jogo, vai pra frente. Legal, E aí legal. os simulados também no sexto ano, eles começaram a ficar um pouquinho mais frequentes. Eu fazia semanal, praticamente o primeiro semestre todo era semanal. Uhum. E aí no segundo semestre, às vezes 2, lá no finalzinho 3, É, 4, mas daí aí é só o fazia mais. limite, né? Aham. E me diz uma coisa, você falou ali sobre a mente sabotar, assim. Teve algum episódio que aconteceu ali ao longo do sexto ano que você falou, cara, aqui eu tive que voltar um pouco pra trás e pensar o que que aconteceu aí? Sim. Eu acho que tem alguns momentos do ano que bate aquele cansaço, né, aquele vazio. Parece que você esquece por que que você está estudando, você fica totalmente desmotivado, fala: "Ai, não aguento mais estudar". E para mim isso foi perto da época que eu comecei a trabalhar. Foi Claro. muito difícil para mim começar a dar plantão. Tive, assim, plantões horríveis em UPA, caso grave que eu não sabia o que fazer, aquele desespero de recém-formado. Nessa Sim. época, foi a época que Que pegou realmente mais. pegou muito, pegou muito. Fiquei muito chateada e até estudar era a parte que eu me sentia melhor, porque eu não gostava de trabalhar, não me sentia bem trabalhando, Uhum, sentia falta de segurança, experiência, e aí a uhum. hora que eu estava estudando era a hora que eu estava descansando um pouquinho. Eh Faz sentido, faz é, sentido. mas aí eu conversei com Sim. alguns professores da Medway, Uhum. escutei muito podcast, e aí comecei a colocar na cabeça assim: Eu quero fazer residência, já tá decidido, eu vou fazer residência. Se eu não estudar, eu não vou passar esse ano. E se eu não passar esse ano, eu vou ter que fazer tudo isso de novo ano que vem, e eu não quero. Então bora com tudo, Vamos bora com vamos tudo. passar esse ano, Sim. eu quero passar esse ano. Então quando eu estava cansada, quando eu não queria estudar, eu pensava isso.
vou ter que estar aqui ano que vem se eu não fizer direito desse ano. Não fizer direito, né? Tipo, tem várias coisas que entram no fato de você passar ou não, mas a tua parte você tem que fazer, Uhum, que é uhum. estudar. Então, Sa- Você falou dos plantões difíceis, é a mesma coisa pra mim. Quando eu tava ali, sei lá, tava no interior de Santa Catarina trabalhando. Quando era 2h30 da manhã, eu tava na beira de uma BR, parando na ambulância pra fazer um parto. Eu falei, nossa, amanhã eu não quero nem dormir, cara. Eu vou estudar muito porque eu não aguento mais essa vida. Não isso, dá, não dá, velho. isso. Não quero Não estar dá. aqui ano que Que vem, dando plantão perrengue. na E UPA. por mais que você saia muito bem formado, cara, você é muito cru ali, como, poxa, você é muito cru ainda. E agora, depois que você entra na residência, que você vê, nossa, mano, era muito, muito cru. Por melhor que fosse, podia ser Sim. o médico mais, sei lá, mais atualizado, até mais bem intencionado, até mesmo preparado ali da região. Ainda era muito pouco perto de tudo que foi transformado depois, assim. Mas era muito estresse mesmo. Sim. E a residência acaba sendo, nossa, esse é o caminho à luz do fim do túnel, né? Exatamente. É, Aquela coisa que você se segura e fala, é. vou por ali. Massa, massa. Me diz uma coisa, você definiu as tuas instituições e manteve até o final? Qual foi o período da tua vida que você definiu, eu quero essas aqui? Então, eu, na verdade, demorei até para escolher o que eu ia fazer. Tá. Eu me inscrevi no Einstein para clínica médica. Oh, É. E aí eu paguei. Quando eu paguei, me deu um. Não, não é isso. E aí eu voltei atrás e me inscrevi na gineco. nossa. Sim, rolou enquete nos melhores amigos do Instagram. Sério, tudo, Foi. tudo que não deve Sim. fazer, você foi lá e Aham, eu fiz. fez. Isso, E tipo deu certo, assim, tá satisfeita? agosto. É? Foi, mas foi engraçado que na hora que eu me inscrevi pra clínica, Tu na hora que eu sentiu que não tomei a deveria. decisão, eu falei: não é isso". E Sim, aí eu fui pra GO. Então, sim. como eu não sabia nem a Tu pagou duas especialidade, inscrições ou paguei conseguiu 2 mudar? inscrições. Que bacana. Do Einstein ainda que é bem baratinho, Foi né? do Einstein. Como eu nem sabia a especialidade, eu também tive dificuldade em escolher a instituição, porque Sim, era muito varia um pouquinho, condicionado, né? né. Aham. Mas o jeito que eu elenquei foi assim: "Ah, eu vou pra São Paulo". Aí eu pesquisei quais são as melhores instituições pra fazer GO em São Paulo. Aí tinha lá a listinha no site da Medway, deu: "Tá, então essa aqui é a primeira, essa aqui é a segunda, essa aqui é a terceira". E aí, juro, foi assim. E aí foi isso, a USP estava em primeiro lugar, Aham. né, e eu queria passar em casa também, era uma questão de Aham. assim, De acalento mesmo, né? Aham, aham, eu sim. queria passar em casa. Então, eu nunca tirei o Enário da minha listinha, mesmo sabendo que se eu passasse aqui, eu Viria provavelmente pra não ia cá, fazer em provavelmente. casa, Uhum. mas eu estudei para Enário normal, porque eu queria poder passar lá. Sim, sim. E no fim das contas, então a GO ela veio mais ou menos nesse processo de reflexão. E Foi. como vamos lá, tem uma coisa que eu preciso saber. Como que você se manteve tão firme, estudando de uma maneira tão consistente, indo tão muito maduro o teu processo de preparação para residência? Nas baixas, como é que você via, cara, é isso que eu tô perseguindo, se tu não tinha muito claro o que que era isso ali na luz do fim do túnel? Como que você vivia assim? Assim, claro que agora R2, já passou um tempão, parece que foi tudo muito calmo, né, Sim. mas não foi. Aham. Teve muitos altos e baixos, É. tiveram muitos baixos. Eu lembro inúmeras ocasiões que eu fazia questão e dormia. Fazia Aham. uma, dormia, aí acordava, fazia outra, Eu era dormia. desse também. Nossa, dormi muito, É. estudava com o laptop assim, Aham. virou de ladinho, já era, acabou, você vai dormir, entendeu. Então, não foi tão regular assim, tá. Só pra quem estiver ouvindo não se Não achar sentir. que foi tão fácil. Não foi nada É. fácil. É muito difícil. É sofrido mesmo, é difícil. A gente não se sente motivado todos os dias, mas eu acho que a minha motivação era essa. Eu queria passar na residência naquele ano. Legal, Então, legal. era esse o pensamento sempre. Falei: "Não, esse ano eu vou passar". Uhum. E não tinha dúvida, assim, porque eu te falo isso porque eu também não tinha nenhuma dúvida. Eu falava, cara, podia estar todas as evidências ali dizendo que eu não ia passar. Mas na minha cabeça, eu não alimentava nenhum pensamento de que não ia dar certo. Era pra mim, cara, vai dar certo. Não sei em qual das que eu vou escolher, mas em alguma vai dar certo. E eu não tenho a mínima dúvida disso. Eu ia pra toda a prova, assim, ó. E podia sair arrebentado ali da prova, mas eu voltava, não, mas beleza, vai dar certo esse ano. Nada abalava, assim, era muito doido. Eu acho que esse é o tipo de pensamento que você consegue quando você sabe que você tá fazendo a tua parte. Porque se você tá em débito com você
você mina a sua confiança, né? Mas quando você vai para a prova, lembrando das 1 milhão de questões que você fez, das horas que você passou, daqueles do site todo checado que você assistiu às aulas, você vai com tudo aquilo para fazer a prova, né? E você leva tudo aquilo ao longo do teu ano. Sim. Então, do que depender de você, tá feito. Ah, Agora, o universo, a dor de cabeça no dia, o ar-condicionado quebrado, isso aí você não tem controle, mas ninguém tem, né? é Então, verdade, é verdade. Que massa, isso é muito real, isso é muito real. sim. E o grande lance de fazer prova é do tipo, cara, se der vazão ali a uma baixa confiança, você tá traindo primariamente você. E eu sempre fui, Uhum. cara, dane-se o mundo, mas, cara, seja muito fiel ao que você construiu, ao que você abriu mão, ao que você traçou como caminho em relação a isso. Então, eu também não era nenhuma pessoa assim que, tipo, trocar por insegurança, gabarito, chegar em cima do muro na hora de fazer a prova. Cara, Sim, as coisas que eu podia controlar e que estavam sob o meu controle emocional e mental, eu tentava fazer o máximo de blindagem em relação a isso. Por sim. quê? Porque vai acontecer de ter show no dia da prova, de não ter ar-condicionado, de estar numa cadeira super desconfortável por 6 horas. Você vai. Isso você não tem controle, mas que você tem controle, você tem que manter muito ali na tua mão, né? Exato. Que massa. E no final, você passou em quais instituições, quais provas você fez? Então, no fim, eu prestei Enare, Tá, fiz a prova da USP São Paulo, Einstein, e eu fiz a primeira fase da Unifesp. tá. Eu, eu passei na USP, né, que foi a instituição que eu escolhi. Eu passei no Einstein também, em segundo lugar. Uhum. Foi uma surpresa enorme. Caramba. E eu passei em primeiro lugar na minha faculdade, que é na Federal do Nossa. Paraná. Parabéns. Foi muito legal. Caramba, que feito. A Unifesp, eu desisti de fazer a segunda fase, porque eu já tinha passado. É. Eu falei, ai, É um preço janeiro, muito né, alto fazer gente? prova prática, né, meus queridos? Em Chega. janeiro ainda, Aham, né? eu me Chega, né? dei o luxo de não fazer. Que é uma delícia também, né? Poxa, isso aí é o melhor dos mundos, o melhor cenário, né? E tinha uma coisa legal também, que, voltando um pouco nessa questão da mentalidade, né? É, a gente às vezes fica estudando e pensando na nota de corte, né? Ai, porque o corte foi tanto, o corte foi tanto. Cara, não importa o corte. Você tem que olhar o primeiro lugar, quanto que tirou. Porque o corte, todo ano muda. Tem ano que sobe, tem ano que cai. E o corte, se você nasceu um dia depois da pessoa, você já não passa. Então você não pode olhar para o corte, esquece o corte. Olha para os primeiros lugares. Olha qual que é o máximo que dá para ser feito. Então eu vou mirar ali. E aí você mira lá e dá certo. Então, esquece o Nossa, corte. muito valioso, pô. Muito valioso. Esquece o corte. Esquece o corte. Que massa, Júlia. Pô, deu aula aqui, deu aula. Me diz uma Hum. coisa, saindo um pouco do universo de residência agora e olhando para a carreira mesmo, GO, você se arrepende? Obviamente, não vou dizer isso, porque obviamente nunca vai ser não, né? Mas olhando que você teve ali o critério, por exemplo, o blog da Mary para definir, a gente tem o Einstein, que você foi aprovada, que é uma excelente instituição e que também tem demandado muita procura, às vezes como primeira opção, assim, e uma boa parte Sim. da galera também. Hoje, Uhum. balizando isso do teu conhecimento como GO, você acha que estava madura naquela época para tomar uma decisão? Foi uma decisão mais emocional ou não? O que que você acha? Foi uma decisão difícil mesmo, Ah, né? O que bateu o martelo foi até uma coisa que a gente estava conversando aqui, que a minha casa é mais perto da USP. Então eu não tive dúvida que eu ia ficar 1 hora e meia no carro para ir, mais 1 hora e meia para voltar do Einstein. Então eu isso é decidi fazer. relevante em 3 anos, gente, pelo amor de Foi, Deus. E os duas mas sendo ótimos. mas é aquela coisa, né, não existe residência perfeita, todas vão ter seus altos e baixos, e eu acho que existem perfis de residentes para instituições. Sim. Então vai ter aquela residência que você vai fazer 1 milhão de cesáreas, 1 milhão de partos, e talvez casos um pouco menos complexos. E Uhum. vai ter a residência que você vai trabalhar com altíssima complexidade e talvez fazer menos casos. Que Me conhe eventualmente é o caso da USP, É né? o caso da É. USP. E o meu perfil sempre foi mais pro lado de lá. Eu não trabalho tão bem com muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, eu prefiro trabalhar com complexidade. Então isso também acho que foi uma diferença. É difícil falar de outro lugar, né, mas Sim. até onde eu sei, é uma diferença também em relação ao Einstein. Uhum. Então,
Mas na época eu liguei para R+, eu conversei com R+, tanto da USP quanto do Einstein, troquei uma ideia, então consegui tomar uma decisão informada e eu não me arrependo hoje. Ah, Eu legal, amo minha legal. Era residência. isso que eu queria ouvir, era isso que eu queria ouvir. Mas Não, não que arrependo. massa, que massa. Sim. E realmente, assim, eu acho que você colocou ali em dois. Não tô nem dizendo do Einstein ou da USP em si, mas uma dicotomia que é muito importante, porque você tem que ver ali o que vai fazer sentido em relação à complexidade versus volume. E é difícil ter os dois, porque quanto mais complexo, eventualmente mais segmentado, mais equipe também. Então, Sim. assim, não depende do residente tanto fazer ali o volume e lidar com esse volume para pensar ali que vai ter uma grande mão ali. Não vai ter grande mão, porque Uhum. são coisas muito frequentes, assim. Mas disso ser boa parte da tua rotina, né? Então, eu particularmente gosto muito mais também da complexidade. Eu não sou uma pessoa de volume, eu prefiro muito Uhum. mais ficar, sei lá, eu prefiro ficar horas num caso que é um caso extremamente. Você vai manejando de uma coisa, degringola na outra, que precisa ter o refinamento ali e o Uhum. tato ali, né? Sim. Basicamente, né? De manejo, do que ficar ali num plantão extremamente. é, Porque, querendo ou não, depois que você atinge a tua curva de aprendizado, isso aqui é total minha opinião, tá? Depois que você atinge a sua curva de aprendizado, vira uma grande de uma repetição com uma ou outra variação menor, né? Sim. E também, na minha visão, a complexidade alta é quando você domina, é mais fácil você ter referência e repertório para tratar um caso mais frequente. O Sim. contrário não é verdadeiro. Uhum. Então, são jeitos e jeitos, né? O perfil do residente pro perfil de instituição, né? E Sim. massa demais, Ju. Sim. Legal. E como que foi o choque de começar na residência de ginecobstetrícia? Nossa, acho que o choque Ou nem teve principal choque? Foi de boa? não, de boa não foi. Ah, Eu acho que a minha principal dificuldade foi me mudar pra cá, né, eu sou de Curitiba, então eu vim no dia ficou com 22. medo de vir morar pra São Paulo, pensando em violência, as coisas? Não. Não, Não? disso eu não fiquei. Eu É? fiquei com saudades da família, assim, triste por estar longe dos meus amigos, Aham. mas medo de São Paulo Não não. Eu teve. queria vir pra cá, É? eu fui mordida pelo esquema de pirâmide de vir morar em São Paulo. Você Eu acredita que minha mãe fez eu vender meu carro pra eu vir morar pra São Paulo? Foi a condição de ela ficar tranquila. tadinha. Osso, ela via muito da Atena, ela achava que Meu Deus. ia de arrasta já. Ela estava certa. É. Não, mas eu acho que a principal dificuldade foi chegar aqui, sabe. Me acostumar a morar sozinha, nunca tinha morado sozinha. Então, esse foi o principal choque. No primeiro mês de residência foi tudo muito difícil, porque quando você é R1, você não entende que o Muita R2 e o mudança. R3, eles também estão cuidando de você. Você não vê, né, você acha que você tá tomando altas condutas, Aham. mas no fim você não tá tomando conduta nenhuma, tem sempre alguém te vigiando, né. E eu tive muita insônia no primeiro mês de residência, a minha média de sono foi 3 horas e quarenta e Meu cinco. Deus do céu. Foi, no relógio, Aham. 3 horinhas. Então foi um mês bem difícil, mas a cultura lá da USP, o pessoal é um grupo muito bom, assim, todo mundo se dá muito apoio. Minhas R3 são perfeitas, Uhum. todas. Então eu fui muito acolhida, me senti muito amada, me sinto muito amada lá hoje, Que então massa, foi na paz, assim. que massa. Depois andou. Eu acho que a cultura da residência que você faz para mim é um principal marcador do que vai ser a tua residência em Nossa, relação à sim, qualidade de vida, assim. perguntem isso antes. Nossa, perguntem isso antes, investiguem isso a hora que for, porque, cara, quando o negócio aperta, a primeira coisa que você vai fazer no susto é olhar pro lado. Se Sim, olhar pro lado, tu ainda tomar mais uma paulada, cara, é, ou tu não se sentir seguro de olhar pro lado e poder olhar pro sim. lado e perguntar ou qualquer outra Uhum. coisa, caos, né? Eu lembro um dia que estava todo mundo num congresso e só alguns azarados foram escolhidos para ficar cobrindo o hospital inteiro. O Congresso Paulista, Foi na Sogesp, é. que pra quem não sabe, o Sogesp, ele tem um peso gigante dentro desse Sim, Congresso de O, né? Até exato, maior que o Nacional, se duvidar, né? sim. E eu estava no hospital sozinha, foi um dia péssimo, assim, um dia cirúrgico, todo cheio de coisa. Fiquei muito estressada, a minha R+, que era meu ponto de apoio, não estava, porque ela foi liberada para o congresso. E aí me senti angustiada, fui na salinha dos residentes para ver se eu achava alguém. O pobre Um coitado. pobre coitado. Aí eu achei uma R2, eu era R1 na época. Daí ela: "Ai, o que você tá fazendo aqui?" Aí eu só
Ela, você quer chorar? Deu. E ela me abraçou, a gente chorou juntas e foi isso. Então, isso aí que você falou, assina embaixo. Precisa de uma boa relação, isso é fundamental, com É certeza. verdade, que massa, que massa. E como que é a residência lá, assim? O que que é uma pessoa que vai decidir fazer o USP pode esperar de distribuição de estágios, do programa em si, assim? Tá, É o então, perfil de qual residente, né, no caso? aqui. A USP, a gente tem uma divisão de 6 meses na gineco, 6 meses na obstetrícia. Então, isso é uma coisa difícil de ver, porque a maioria das residências, acho que elas puxam mais pro lado da obstetrícia, que é onde tem mais volume mesmo de casos. Lá na USP, não. Independente do volume, você tá 6 meses em uma, 6 meses em outra. Na parte da gineco, o principal ponto positivo é o volume cirúrgico, que também é uma coisa difícil. No hospital que eu me formei, a gente tinha muita dificuldade de entrar com casos cirúrgicos da gineco, falta de anestesista e todas aquelas coisas. Então, era uma coisa que eu estava buscando, até porque a gineco é a área que eu mais tenho interesse dentro da GO. Uhum. Não que seja um volume absurdo, porque ainda é difícil, mas eu acho que dá para sair com uma mão legal de cirurgia ginecológica. Tem muitas subespecialidades, então tem uroginecologia, vídeo, endometriose, oncogineco, masto, reprodução. Então, se você quiser A ter gineco vai muito a sub, né? Vai muitas, muito longe, né, na formação. Nossa, a gente tem assim É. 20 ambulatórios, tem muitos. Então, isso é uma coisa interessante também da gineco. Indo para o lado da obstetrícia, o destaque é o pré-natal de alto risco, né? De altíssimo risco. Não é alto risco normal, é alto risco, galera. É alto mesmo. É no mínimo umas 8 condições ali, ó, levando no malabarismo, né? Exatamente. E a gente tem chefes que são muito craques nesses altos riscos. Então, tem chefe só do lúpus, tem chefe só das cardiopatas, todos obstetras. Legal. Só das nefropatias, só da trombose, só de câncer na gestação. Então, assim, o alto risco eu acho que é o luxo da obstetrícia da USP. Que massa, Muito legal. que massa. Posso contar uma coisa? Conte. Eu vou voltar um pouquinho, tá? Pode voltar. Você falou sobre ir para a prova com confiança e como isso é diferente, né? Tem 2 situações que eu pensei em contar. A primeira é, quando eu me formei, eu trabalhava numa ambulância e a gente às vezes cobria jogo de futebol. Pode ser, pode crer. Lá no Couto Pereira, pra quem é de Curitiba, então… É o estádio do Coxa. Do Coxa? O Coxa é o Atlético É o Paranaense? Curitiba. É o Curitiba. Mandei Sim. mal agora, né? Toquei numa ferida. Foi mal, galera de Curitiba. Perdoe ele. Eu sou muito ruim de futebol. Não, mas tudo bem. E aí, era domingo, geralmente, os jogos, eu ia e ficava lá a tarde inteira. Às vezes levava um simuladinho pra fazer. Mas eu que nunca tinha visto jogo de futebol no campo na minha vida, comecei a ir quase toda semana. Exagero, vai. Algumas vezes. Nos plantões. Nos plantões, E comecei a observar que nem sempre o melhor time era o time que ganhava a partida. Por quê? Depende muito da tua performance no dia. Então eu levava isso para a hora que eu ia fazer prova também. Não importa nada você se matar de estudar e fazer tudo que você acha que é o mais importante, se você não tiver condições de chegar na hora e jogar direito, sabe? Fazer uma boa partida. Você joga tudo pelos ares. Então vai do equilíbrio e de você ter essa consciência também que o dia importa. Importa muito. E eu quero fazer uma outra pergunta. Quer desenvolver a segunda? Não, pode falar, sobre pode isso. falar. Qual que era a tua estratégia de dia de prova? Acho que você não chegou a comentar. Como que você fazia pra estar na sua maior performance lá? Olha, quando eu vinha para São Paulo fazer prova, eu ficava na casa de uma amiga, que é atualmente R3 de pediatria. Então a gente sempre tinha um dia de lazer, saía passear em São Paulo, ia num restaurante legal. Isso no dia anterior. Não tocava em prova, não tocava em nada. Deixava só lazer e descanso. Levava umas comidinhas, umas balinhas. E eu tinha minha playlist de prova. O que tocava nessa playlist? Ai, tocava Like a Prayer. E replay, assim, Pra empoderar um pouco. Tocava. Tocava Landslide também, que eu gosto. Enfim, tem umas outras que eu nem lembro. Mas eu ia no carro, ia no Uber, escutando as músicas e confiando.
Aí, Formando aura. formando. E aí, como não pode faltar, eu ia no banheiro e fazia a posição de super-heroína. E eu ficava lá, assim, uns 15 segundos. Quem é minha guerreira? Você é uma máquina de vencer. Vai, faz. Mas isso era tão forte que na prova da USP, que se eu não me engano foi a última teórica. Ou talvez a da Unifesp, não sei. Das que você fez, Enari foi bem antes, Einstein Einstein é foi em no mesmo novembro dia. ali. No quê? Foi no mesmo dia, o De Einstein qual? e o Enari. Ah, do Enari, né? Isso. Foi. A USP é em dezembro e a Unifesp era em dezembro também, mas geralmente uma semana antes, por aí, né? Então, eu acho que a USP talvez tenha sido a última. Finalzinho de novembro, Unifesp. E aí eu fiquei em um dos andares de cima pra fazer a prova, então tinha que subir uma escada. E aí, aquela multidão de gente, você começa a olhar pro lado e pensar, meu Fala, Deus, que show é esse? dancei. É. Que toda essa galera aqui concorrendo comigo. Você dá aquela olhadinha assim na carteira pra ver quem que tá fazendo GO também. E no dia da USP, enquanto eu tava subindo essa escada e ouvindo a minha musiquinha, eu chorei. E não chorei de nervoso nem nada, mas foi quase uma nostalgia de saber que eu tava fechando aquele ciclo, sabe? Que massa. De estudos que tinha sido tão gostoso. Que massa. Então, foi um momento muito marcante, assim, subindo a escada, né? Tipo, indo pra algum lugar e escutando a minha musiquinha. Que massa, cara. Eu tive esse insight também quando eu tava na prova da USP. Enfim, da Unicamp também tive isso, mas era tipo, cara, que grande. Como eu sonhei grande de estar aqui competindo por um negócio que Sim. na minha cabeça era muito gigante. E é mesmo, cara. A gente perde um pouco a referência depois que passa, que entra, porque normaliza. Sim. Só que olhando de fora, assim, pô, era muito, muito grande aquilo lá. E eu muito orgulho, assim, coração cheio, assim, sabe? Sim. Que massa. E não aquela prova, ela não vai te dizer nada, né? Ela é só uma passagem, um portal para você não ser residente até você ser. É só uma passagem, mas ela não diz nada sobre você, entende? É como se fosse uma conclusão. Por isso você não vai nervoso fazer prova, você só vai passar. Tanto Que que massa. vestibular é isso, né? Vestibular é uma abertura, é uma passagem, então é como se fosse verdade. isso. É verdade. Vai com muito carinho pra dizer, cara, é a última vez que eu vou fazer prova de clínica médica, cirurgia. Preventivo. De preventiva. De preventiva nunca, porque eu sei que tu amava preventiva. Mas é um ciclo fechando. É um Você ciclo sente fechando, falta depois. Mas, assim. E você esquece muita coisa, né? Tipo, parece que você tira daqui pra poder entrar outras gavetas, né? Sim, sim. Que massa, que massa. E a segunda coisa que eu ia contar também tem a ver com a prova da USP, assim, falando de dias de prova, né? Que você perguntou. A prova da USP foi uma prova muito especial pra mim. Porque ela começou. Geralmente eu começava por clínica médica, que era a que eu mais gostava e mais acertava. Então era a minha zona de conforto, a clínica médica. A prova da USP, não sei quem lembra, mas a clínica médica estava muito difícil, estava muito Foi densa. qual ano? 2024. Foi uma que teve várias anuladas também, não foi? Acho que sim. Tem mais 6 Denari, anuladas. nossa, Denari foi aquela prova que caiu poems. Aham, Loucura, sim, lembra? Sim. Pois é. Então, foi uma prova de clínica médica muito densa e difícil. Então, quando eu comecei por clínica e vi que tava puxado, eu dei uma desestabilizada, assim. Começou a vir a dor de cabeça, começou a vir aquela taquicardia. Deixa eu te contar, até agora de bastidores. A gente faz a correção da prova e quem fez essa prova de 2024 da clínica foi a Ana K, que ela também fez USP. E ela é, pra mim, a pessoa mais inteligente de prova que eu já vi na vida, assim. Ela é muito boa. Ela é disparadamente muito boa. E aí ela chegou na Medway consternada, ela tava ansiosa. Eu nunca vi a Ana, assim, andando e ela falou, cara, eu sei qual foi o chefe, mas não é essa resposta, tipo, não tem. E ela bateu, assim, ganhou uns recursos, assim, que eu falei, cara, que prova difícil, velho. Muito difícil clínica esse ano. Foi uma prova muito difícil mesmo. Muito difícil mesmo. E a prova da USP, ela tem um detalhe que ela é um pouco mais longa que as outras, né? Ela, não sei se ainda é, mas na minha época ela tinha 120 questões. Ela ainda tem 120, só que ela reduziu em enunciado em relação àquela época. Então. Não tem mais aqueles enunciados 1 trilhão de linhas, entendeu? Então. Então, acabou que quando eu finalizei a parte de clínica médica, eu já tava cansada e eu já tinha gastado, assim, 50% da minha energia, ou mais. Não do tempo, da energia. Não do tempo, mas tinha gastado bastante tempo também. Sim. Então, foi a hora que eu dei uma balançada. E aí, eu continuei a fazer a prova e comecei a encontrar pessoas na minha prova. Como é que foi?
A primeira questão que eu encontrei minha mãe. Minha mãe é dentista e ela sempre fala da tal da osteonecrose da mandíbula pra mim. Desde que eu sou criança, ela me fala de osteonecrose de mandíbula. Um papo leve no almoço de domingo. Sim. 8 aninhos, não. Sim, mas isso é uma coisa típica dela, sabe? A Aham. gente até, eu e minha irmã, a gente zoa ela porque ela sempre fala disso. Então, quando eu abri a prova e eu encontrei essa questão, eu falei: opa, Sinalzinho aqui. um sinal aqui. E foi uma das questões que até comentaram que tinha sido difícil e que não é uma coisa, é uma coisa que você ou sabe ou não sabe, você não Sim. consegue raciocinar muito, né? Sim. E aí, quando eu vi aquela questão, eu ganhei um pouquinho da minha confiança. Passei pro lado, tinha uma questão sobre síndrome da bexiga irritável, que é uma coisa que minha avó tem. E a Aham. resposta era o remédio que minha avó toma. Ó. E aí eu fiquei um pouquinho mais feliz. Falei, opa, tirei até um sorrisinho na Aham. prova. E aí já estava mais confiante, já estava mais feliz. No finalzinho da prova, eu encontrei meu namorado, que na época era só meu crush, meu Aham. ficante. Mas, pasmem, ele é calvo e ele toma um remédio pra calvície. Quando ele me falou que tomava, eu fui pesquisar como funcionava o mecanismo da medicação. Aham. E aí ficou guardado em algum lugar aquela informação, que foi justamente o que eu usei pra responder essa questão da prova. Então, eu comecei a me fortalecer através da minha família, dos meus amigos, no meio da prova, encontrando essas pessoas que me acompanharam durante todo o ano. E aí, consegui fechar confiante e Que foi o que me massa. deu. Que Foi uma massa. prova muito especial. Foi mesmo, assim. Foi meio mágico. Que da hora. Nossa, que legal. Eu não tive, obviamente, esse nível de insight nas minhas. Mas agora que você tava falando, quando eu fui fazer a prova da Unicamp, eu saí da prova, da primeira fase, dizendo, passei. Não tem jeito de não ter passado, assim. Uhum. E de fato, assim, eu fui. A prova da tarde, que tava todo mundo esgotado, eu tava zero bala. E assim, eu tava vendo coisa dia a dia da faculdade, assim, pra mim. Eram as de ética, as de raciocínio clínico, pra mim encaixou tudo muito, muito tranquilo. Aquela prova que é pra você, né? E eu falei, cara, que abraço que foi isso, cara. E Exato. eu cheguei, era tipo, eram 160 questões, era 80 de manhã e 80 à tarde. E eu sabia que a de manhã tava ali no jogo, mas a da tarde eu sabia, cara, eu devo ter ido muito bem. E eu acertei 72 das 80. E era uma Nossa. prova difícil, né? Então, no Aham. final das contas, eu Deitou. saí muito bem na primeira fase. E aí eu falei, cara, que abraço que foi isso. E eu via cada cenário, assim, pra mim era como se eu estivesse tendo um ambulatório normal da faculdade, assim. Cada caso era um caso diferente, assim. Foi muito legal. Aham. Tem essas coisas, assim, na prova que você se conecta num grau de profundidade, tu recebe um grau de estímulo ali que é muito massa, né? Tem. Eu acho que esse é o resultado de quando você estuda bem, assim. A prova parece que foi feita pra você. Ela não foi, É, né? Mas você sente que foi tá- porque você estudou. massa Sim. demais. E massa na demais. prova do Einstein aconteceu uma coisa também. Que eu tinha um relógio desses da Casio. Aham. E algum dia eu apertei algum botão que ligou um alarme pra 11h55, sei lá. Tá. E todo dia tocava aquele alarme, eu não fazia ideia de como desligava, e até comecei a gostar, assim, que eu sabia quando dava 11h55. Organizando meu dia aqui, né? Aham. Tocou o alarme, Não então fui tá eu na que hora. escolhi Tô a hora. atrasado. E a prova do Einstein, ela foi no mesmo dia da prova do Enari. Sim. E você tinha um tempo bem curto pra ir de um lugar pro outro, assim, não era tão perto. Se você ficasse até o fim na prova do Einstein, você não chegava na prova do Enari. Então o pessoal ia meio com a mentalidade de: se a prova do Einstein estiver muito difícil, eu vou largar e vou pro Enari. E Rolou se isso mesmo. e se eu estiver indo muito bem, eu vou sacrificar o Enari. Uhum. Então, você tava ali pronto para o que viesse. E eu fui pensando que eu queria fazer as duas. Aham. Na prova não tinha relógio, tinha só uma fiscal marcando quanto tempo tinha passado. Então, você não tinha como saber que horas que eram. Você só tinha como saber quanto tempo do início da prova. Aham. E no meio da prova eu lembrei do meu alarme, que ia tocar na bolsinha que tava comigo ali embaixo. Você não tinha desativado? Não tinha desativado. Aí eu falei, meu Deus, não sei. Se tocar esse alarme aqui, eu É sinal que eu tenho que ir lá fazer o Enari e é vou ser isso. desclassificada. Também, né? E aí eu comecei a pensar em 1000 planos mirabolantes. Isso você fazendo a prova e o tempo correndo, né? Aham. Pensei que eu ia ter uma crise de tosse, que eu ia chutar meu relógio, jogar ele lá pra frente da sala. Pensei em até falar pra fiscal, olha, meu alarme vai tocar, acabei de lembrar. Mas aí eu decidi cronometrar quanto tempo demorava pra cada pessoa ir no banheiro. E aí, contar quantas pessoas iam no banheiro pra saber que horas que ia dar o meu alarme, baseado no tempo que tinha passado da prova.
Meu Deus. Isso tudo no meio da prova rolando. E aí eu saí 5 minutos antes do meu alarme tocar. E fui pro 5 plenário. minutos antes? 5 minutos. 5 minutos antes. Eu Caraca. olhei o relógio e falei, tá, bora pra próxima. Então, Meu totalmente Deus, cara. desequilibrada. E tocou, não tava desativado mesmo. Tocou. Nossa, meu. Tocou, Nossa. tocou o alarme. Então, Vivendo é no isso, o dia limite. da prova tem isso, né? Às vezes acontecem coisas que você não planeja, assim. Sempre tá muito calor, Sempre. sempre é um Sempre. calor, porque é no final do ano. E nunca é uma sala boa. Nunca é uma sala boa, é É. sempre a carteira, aquela É. que é um cubículo que você não vai ter espaço. Então, assim, se prepara para encontrar condições adversas no dia da prova. Isso faz parte, é como se fosse uma gincana, uma brincadeira. Eles querem te testar em condições adversas. E vai ter, você vai esquecer de levar alguma coisa que você julgava importante, você vai gastar mais tempo do que você achou que gastava, mas eu acho que isso é o legal de você ir fazendo os simulados para você ir se testando, sabe? Uhum. Eu, particularmente, não fazia o simulado na loucura de, tranca, que nem vocês falam, né? Tranca tudo, desliga o celular e finge que é Faça o a dia. condição de prova mais real possível. Eu não fazia muito, mas eu ia, fazendo na medida do possível, do que eu conseguia. Às vezes eu dividia em 2. Ah, Vai. Acontece, Você vai. fez muita coisa, pô. Não tem nem. Olhando de retrospecto, assim, obviamente. Cara, acho que você teve. Se teve algum erro muito óbvio, assim, eu acho que foi muito pequeno diante de tantos acertos que você teve, assim. Eu acho que a sacada do quinto ano foi absurda. Sim, A sacada, assim, você teve muita coisa bacana, assim, na tua tem. jornada. Eu acho que. E nos simulados, uma coisa legal também que eu lembrei agora. Se você tiver sorte de encontrar uma pessoa que tem um perfil parecido com você, um nível parecido com você, dificuldades diferentes, preferencialmente, e que não tenha um senso de competição, talvez seja uma pessoa legal para você fazer alguma coisa junto. O que eu fazia? Tinha uma super amiga minha, ela queria fazer geral e ela estava um ano na minha frente. Então eu estava no quinto, ela estava no sexto. A gente não competia uma Sim. contra a outra. E ela gostava de cirurgia, eu gostava de clínica e GO, então a gente também conseguia se complementar. A gente marcava uma vez por mês, fazia o simulado cada uma na sua casa e se encontrava para corrigir. Legal. E era um momento que era tranquilo, a gente comia morango com suspiro e ficava a tarde inteira corrigindo a prova com calma, carinho e cuidado uma com a outra. E era um momento de descanso, sabe? Conseguia aprender e fazer render o estudo, mas sem se desgastar tanto. Claro que você tem que ser muito criterioso e ter muita autocrítica, né? E na hora de escolher alguém para estudar junto, é difícil, mas pode ser legal também, se você tiver cuidado. Acho que Bem profundo isso, porque você colocou uma série de camadas de ressalva para escolher alguém para estudar, porque é aquele negócio, né? E o lance do carinho, do cuidado, porque, cara, a gente, quando tem algum conhecimento, principalmente quanto mais específico, ou tá numa posição ali que você tá inseguro, tem uma possibilidade muito fácil de ser arrogante e destruir uma pessoa que tá ali do lado da maneira mais gratuita possível, né? E sim. acontece isso muito da galera que estuda junto. Não vou nem dizer de todas as partes, de tipo, não ser uma coisa produtiva. Boa parte acaba virando um negócio extremamente improdutivo. Né? Mas é o cuidado que você tem que ter em relação à pessoa que tá ali frágil e não tem aquele conhecimento que você tem aqui naquele momento. E também de receber o conhecimento da outra pessoa e ela ter o cuidado de passar isso pra ti também, sem achar que tu é um desqualificado, né? Desse sentido, assim. Sim. Então, faz muito sentido. Achei bem forte isso que tu falou. Achei bem legal. É difícil, mas se você encontrar alguém, pode ser legal. Essa é a dica, sabe? Entendi. Mas é isso, eu acho que a residência, estudar para residência exige um pouquinho de você conseguir olhar para trás e entender se o que você estava fazendo até então estava valendo a pena ou não. Eu lembro que em algum dos podcasts alguém deu o exemplo de tinha 2 pessoas tentando levar uma carruagem para frente, não existia a roda era um quadrado. E aí um deles falou assim: mas e se a gente fizesse a roda redonda? Aí o outro falou: a gente não tem tempo para isso, vamos arrastar o caminhão para frente. Então, assim, às vezes você tem que fazer uma pausa e olhar para o que você está fazendo, fazer aquela autocrítica, sabe? Isso aqui tá funcionando? Todo mês no 6º ano eu fazia um bloquinho de notas, assim.
que eu tinha feito no mês que estava dando certo, o que não estava dando certo e o que eu queria mudar para o próximo mês. E aí, no final do próximo mês, eu revisitava essas metas e via o que eu tinha conseguido fazer ou não. Não Uhum, metas tipo, acertar 80% em cirurgia. Não, não é isso. São uhum. metas mais subjetivas do jeito que você está estudando e ficar constantemente reavaliando, sabe? Acho que isso é importante Isso é também. um método, sabia? É, Planeje, haja, sim. analise, ajuste, né? Sim, Basicamente é isso, né? é. Tipo, faz todo sentido, faz todo sentido. A gente às vezes tá ali performando numa, sei lá, tô estagnado. Cara, ou tô decrescendo. O que que tá acontecendo? Tem que Uhum, parar de fazer o que que você tá fazendo. Provavelmente tem algum erro ali crasso que tá ou drenando energia ou não tá gerando resultado e uhum. é isso, assim, né? E muitos, acho que, não cursinhos, mas às vezes pessoas promovem uma forma de estudar para residência que ela é muito engessada, né? Sim. Ah, você tem que fazer 1000 questões por mês, 20 simulados e estudar 20 horas por semana e aí vai dar certo. É. Mas cada um tem seu jeitinho de estudar, cada um tem suas facilidades e dificuldades. Você tem que se permitir ir se modificando ao longo do ano, porque as suas necessidades elas vão mudar ao longo do ano também. Então, acho que você precisa não ficar tão bitolado com o jeito que você tem que fazer as coisas, sabe. Hum. Acho que isso é Cara, eu importante. acho isso extremamente importante, assim, eu acho que até o lance da recomendação, a recomendação ela tá ali como um ponto de referência. Ele não é uma prescrição exata que vai servir pra ti, mas é um ponto de referência pra você, cara, galera que foi aprovada, tá estudando, sei lá, 35 horas por semana no final do ano, próximo da prova. Se eu tô estudando 12, tem um deslocamento significativo do ponto de referência. Agora, se você colocar e tentar enquadrar tudo que é. Não é assim, até porque a referência acaba sendo ali pautado em medida de tendência central. Isso também não, você não tem que mirar exatamente ali na nota de corte, como você falou. Eu sou super a favor disso. Até Uhum. pra ver, cara, pra pessoa que não tá atingindo, chegar a atingir, eu acho que fica mais óbvio. Mas imagina também você tá ali bloqueado num parâmetro, deixando de também ver o potencial que você poderia ter de fazer a mais, ou de fazer diferente e tudo mais, e de se É, encaixar também, né? Eu acho que sim. foi muito, muito, muito legal isso. Essa questão de horas de estudo foi uma coisa que para mim sempre foi diferente. No 5º ano, então, eu fiquei lá 3, 4, às vezes até menos por Aham, semana. E no 6º ano, eu comecei lá, acho que vocês recomendam 6, 8, 12, 18, 20, 25, né, aham, mais ou menos aham, assim. E eu parei no 12, porque era o que eu conseguia render, mas aham. eram boas 12 Eram horas. boas 12. E eu fui com 12 até o final. Só que se você pensar que quando você divide com o 5º ano, você meio que, né, você não tá Você estudando fez, só 12, você diluiu em tempo, você né? já diluiu em 2 É, anos, até para o número é, de questões. é, Então, exatamente isso, você tem que ter o insight, entendeu? De sim. conseguir se Se eu tivesse prestando prova, se eu tivesse hoje no quarto ano ouvindo esse episódio, eu acho que eu seguiria algo muito parecido com o que você fez, viu? Eu acho uhum, bem legal o teu método. Bem sim. legal. Obrigado por É, dividir, Júlia. Eu imagina. acho que entregou muito valor. Acho não, tenho certeza que entregou muito valor. Quero que você deixe um recado final aí pra galera que tá prestando prova. O que que Hã. você gostaria que falassem pra ti aí de reflexão final, assim? Consolida aí pra gente. Eu acho que não desiste no meio do caminho, sabe. Decidiu que quer fazer residência, que isso vai fazer parte da tua história profissional, não desiste no cansaço, não para em maio, não para em agosto, que são aqueles meses que cansa, porque só você consegue mudar a tua história, outras pessoas não vão conseguir entrar dentro da sua cabeça o melhor cursinho, a melhor material de apoio, a melhor faculdade que você se formou, nada disso vai conseguir entrar na tua cabeça e conseguir definir para onde você vai. Só você consegue fazer isso. Então, traçou uma meta, é para lá que você quer ir? Você quer fazer residência em São Paulo? Você quer fazer residência no lugar X? Vai nada em direção a isso, porque se você não for, ninguém vai por você. E ninguém vai se importar também. A tua vida é só tua, ninguém se importa. Ninguém se importa se você passar, se você não passar, isso só faz diferença na sua vida. Então, não desiste. Acho que essa é a minha últimas palavras. Nossa, muito bom, Júlia. Pra galera que quer trocar uma ideia contigo, ou que tem alguma dúvida, onde que eles podem te encontrar? Tem alguma Ah, rede social, alguma coisa?
Eu não sou blogueira, tá? Mas quem Ah, quiser pode me mandar mensagem no Insta, é Julia Jacobson, com K underline. Pode mandar, assim, que eu adoro falar sobre isso. massa demais. Gente, que episódio rico, que episódio rico. No entanto, que não seguiu o roteiro, a gente se estendeu aí em quase uns 10 minutos que a gente já tinha ali programado, porque, cara, você entregou muito valor, Julia, muito valor mesmo. Obrigado aí por dividir tua história. Vocês tinham que ver quanto que ela chegou empolgada aqui pra gravar esse episódio, gente. E foi assim, prometeu tudo, entregou mais ainda. Que massa, Ai, que que bom, massa. era o meu sonho. Tô muito feliz de estar aqui. Eu sempre escutei podcast pensando em estar aqui um dia, era uma das minhas metas. Então, tô dando um check agora. Bom demais, bom demais. E, gente, chegamos ao fim de mais um episódio do Finalmente Residente. Para seguir a Medway nas redes sociais, @medway.residenciamédica. Se inscreva aí no YouTube, assine aí no seu Spotify. A gente tá aqui por vocês. Obviamente, a gente traz os convidados. A gente tá aqui justamente para ter o máximo de histórias para que vocês consigam se apoiar, se identificar, se inspirar. Então, também não deixem de, cara, tem alguma especialidade, algum tipo de história que vocês querem ouvir? Deixa aqui nos comentários que a gente busca aí dentro de todo esse ecossistema de alunos, ex-alunos, justamente histórias para se identificar e resolver a vida de vocês, tá bom? A gente faz isso com muito carinho, com muito cuidado e espero que tenham curtido muito. Se por um acaso quiserem trocar alguma ideia comigo, ficou com alguma dúvida, me manda um DM lá no @John da Medway, só que John é DJON. Então toma esse cuidado ali, mas meu DM tá ali à disposição de vocês. Um grande prazer e muito obrigado pela tua presença. Muito obrigado, Ju. Tamo junto demais. Obrigada pelo convite, gente. Um beijo pra vocês e bons estudos. Valeu!